Quando se fala de João Gilberto, é muito comum se dizer que a canção brasileira era uma e foi outra depois dele. Isso, de fato, é verdade. O que se está dizendo, geralmente, é que a canção que veio depois foi tão influenciada por ele que tomou caminhos inéditos e mudou para sempre o panorama do que viria a ser o cancioneiro popular brasileiro. Mas a gente pode ir noutra direção também. A canção brasileira mudou com João Gilberto não só para frente, mas para trás também. Ele não mudou só o futuro, ele mudou o passado também. A nossa compreensão de tudo que veio antes de João Gilberto mudou depois de João Gilberto e por causa dele. De dois modos, o modo de cantar e a forma como ele mesmo interpretou muitas canções, entre aspas, perdidas do passado, e nós vamos voltar a esse assunto. Mas também a percepção que se torna clara com João Gilberto, já a partir do primeiro disco dele, Chega de Saudade, de 1959, de que, de fato, a canção brasileira já tinha uma história. Assim como a literatura brasileira forma um sistema literário que se expande ao longo de muitas décadas e séculos, e essa história começa a ser percebida como tal a partir da contribuição de João Gilberto. No seu primeiro disco, ele já gravava a música novíssima do seu tempo, porque é bom a gente lembrar que a bossa nova era nova. Quando João Gilberto estava gravando Chega de Saudade, Desafinado, Meditação, eram as canções compostas naquele ano, no ano anterior. Era a música de ponta, era a vanguarda musical brasileira. Mas ele fazia isso juntamente com Aos Pés da Cruz, é luxo só. Isso que se tornou muito comum depois, a gente tem muitos artistas que vão fazer esse tipo de combinação nos seus repertórios, nos seus discos, obras do seu momento em diálogo com obras do passado, era uma novidade. Você não vê isso em Orlando Silva ou em Francisco Alves. Ou você tinha os compositores, como Dorival Caymmi ou Ari Barroso, que gravavam as suas canções. Mas com João Gilberto fica muito claro que existe um acervo, existe uma história da canção, essa história está em movimento, as canções podem ser revisitadas, recantadas, reimaginadas e ganham um papel no nosso momento. E, aliás, com João Gilberto, isso vai se tornar muito marcante com o passar das décadas. João Gilberto famosamente repetia as canções que ele começou a cantar no início da carreira ao longo da vida inteira. Mas ele também, a cada disco, a cada show, incluía uma outra canção, daqui ou dali. Dos hits daquele momento, como Menino do Rio, mas canções também garimpadas no passado que de repente parecia que surgiam quase que maravilhosamente para o nosso momento. E canções não só dos compositores mais conhecidos, mas do chamado lado B da nossa canção popular. O modo como ele fez isso, Luiz Tati fala em triagem, uma espécie de seleção do cancioneiro brasileiro, reativado e dinamizado pelas formas de cantar e de interpretar de João Gilberto. A sensação que se tem quando João Gilberto invoca essas canções do passado não é propriamente do passado, é uma espécie de presente eterno, contínuo, em que as canções novas e as canções do passado convivem em suspensão. E, aliás, uma coisa característica de João Gilberto, como sempre se diz, é a quase obsessão dele em cantar várias vezes cada canção, como se cada uma fosse um mundo em si, não fosse mais possível sair dali. Mas todas elas conjuntamente formam também uma espécie de tempo fora do tempo, uma espécie de modernismo absoluto, encantado, onde todas convivem, ativando, mas ao mesmo tempo fora da história. Esse cânone da história da canção brasileira é também o cânone do próprio João Gilberto. E ele que foi acusado de cantar sempre as mesmas canções, ele dizia, estou citando entre aspas, um homem canta o que canta ao longo da vida, são as suas canções. E ele realmente construiu, ao longo de décadas, um acervo próprio
que depois passou a ser de todos nós. E a cada vez que João Gilberto trazia mais uma canção para a sua coleção, ela passava a ser uma canção no repertório obrigatório de todos nós. Isso foi uma revolução tão grande ou maior do que a própria revolução musical, porque nos leva a um plano ainda maior. Porque o que isso fez foi situar a canção brasileira com a sua devida importância na cultura do país, foi mostrar o quanto a canção do Brasil é um dos modos de nós compreendermos a nós mesmos, era uma das maiores realizações culturais que o Brasil já fez. E ao longo do tempo, isso veio a ser também um dos instrumentos através dos quais a cultura do Brasil vai se situar de outra forma no mundo. Não é menos disso que a gente está fazendo. O banquinho e o violão de João Gilberto reimaginaram a cultura do Brasil e situaram o Brasil de outro modo, para nós mesmos e aos olhos do mundo.